E nós já estamos de volta com esse papo gostoso, divertido aqui no Prosiano, Minas Gerais, dessa quinta-feira, com Beth Antunes, cantora, compositora, e vai contar para nós como é que veio esse seu lado de inspiração das rezadeiras e dos aboiadores lá da região. Pois é, lá era assim, tinha as novenas, e tinha as rezadeiras. Eu ficava ouvindo e elas cantavam muito bonito e eram bem afinadinhas, sabe? E elas usavam harmonia, sabe? Uma voz, outra colocava. Elas tinham essa... Então eu fui criada nesse meio, assim, ouvindo, né? Então eu ouvia muito, adorava, e ficava tentando cantar mais baixinho, porque eu ficava com vergonha, né? E geralmente nos encerramentos de novenas tinha as folias, né? Que os foliões também cantavam bem demais, sabe? Eu adorava aquilo. Principalmente com essa coisa de harmonia também, porque eu adorava, não sei, desde criança isso... Já vem de ouvido. Então essa harmonia, uma voz, depois o outro chegava com outra voz, eu sou apaixonada com folia. E nessa região, quando a gente ia fazer a colheita, né? Sempre que a gente ia para Vazante, né, esse terreno onde meu pai tinha que colher, lá era o seguinte: a gente passava por uma estrada e aí tinha um corredor. Esse corredor era um corredor bem comprido, é um lugar assim, era fundo, né, numa estrada que tinha barranco de cá e tal, e árvores em cima, tal. Nesse corredor, a gente tinha que ir de frente, a gente que é guieiro, tinha que ir de frente, a gente encontrava várias pessoas de carro de boi. Então, nesse corredor não cabia 2 carros. Se entrasse 2 carros, ia ter que desmontar toda a junta de boi, desmontar tudo para tirar. Não dava. Aí, então, já era um comunicado. A gente saía correndo, o guieiro, né? Corria, se não devia, eu já tinha, quando eu ia com meu irmão, eu já corria o corredor inteirinho e ficava lá na ponta para, se alguém tivesse vindo, separar, né? Aí eu já falava, ou então, às vezes, quando a gente ia chegando, já tinha algum guieiro na parte de cá, do lado de cá. E acontecia de boiada, porque boiada naquela época não era pelo transboi, era a pé mesmo. Sim. Aí o que acontece? Então, quando a gente chegava lá, os vaqueiros também já faziam isso, eles vinham bem na frente para avisar que vinha uma boiada. Aí então a gente ia, tinha umas mangas, a gente que tinha perto desse corredor, que tinha um colchete, aí a gente entrava lá para não ficar na frente da boiada, porque ninguém ficava no caminho da boiada. Muito boi. Não podia ficar, né? E aí quando eu ficava em cima do barranco, lá, olhando a boiada passar. Aquilo para mim era fantástico. Porque vinha os vaqueiros, eles começavam a cantar, começava a boiar aqui, a boiava, tal, e menino, e os chifrinhos das vacas, era tipo, fazia meio assim, ó, essa hora você só via que chifrezinho, era muito, muito gato. Você conseguiu aprender a fazer o aboi? Eu não me lembro mais, assim, de nada não lembro do que eles cantavam, mas era aquela coisa, um começava a cantar, tipo assim, aí o outro vinha, aí vinha, um colocava uma voz, outro colocava outra, aí ficava tudo, aquela coisa bonita, sabe, Então, quando juntava tudo aquilo, as vozes todas, sabe? Aquilo eu ficava assim, gente, aquilo era lindo. Aí, então, aí eu ia brincar com o meu irmão também. O meu irmão é bem mais velho, ele era o mais velho da família, sabe? Aí, meu irmão, como gostava muito de cantar, eu ficava tentando reproduzir essas coisas com ele também. E era assim, mas era muito divertido. No meio dessa farra toda, você vai chegando ali pela questão da fase de adolescência. Você trabalhou nesse período de adolescente? Chegou a ter um primeiro emprego? Sim, menino, eu era doida para trabalhar. Meu pai falava assim, eu quero que você só estude, só estude. Mas eu queria trabalhar, eu era louca para trabalhar. Aí o primeiro emprego meu, eu arrumei na padaria, lá em Brasília de Minas. E era muito engraçado, porque o dono da padaria, ele gostava muito de mim, porque eu era muito responsável, né, e tal. Mas eu fiquei um pouco tempo, por quê? Porque eu levantava madrugada.
Muito cedo. Não dava Era pra... muito cedo e de hora que eu cansava. Eu sei que na época, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar num posto telefônico, depois disso, né? Era muito nova, fui trabalhar num posto telefônico. Aí, nessa época que eu saí de lá, ele ainda foi conversar com meu pai, com meu irmão também, pra eu continuar, pra falar comigo, pra eu continuar na padaria, sabe? Mas ele era muito... Ele fazia muita brincadeira comigo, esse homem, né? O dono da padaria. Sim. Era muito engraçado. Você se mudou para Brasília de Minas para poder trabalhar? Sim. Não, é porque já desde criança a gente morava lá. A gente só ia para a roça quando era feriado, férias e fim de semana. Né? O resto do tempo vocês ficavam em Brasília de Minas? O resto do tempo ficava em Brasília de Minas. Era assim. Bacana. Agora, como é que foi essa transição de estar acostumada com isso, ser retraída, ser essa menina mais fechada, apesar de ter essa visão toda de fantasiosa da música e tudo, ainda adolescente, coisa de 17 anos, se embora para São Paulo? Como é que foi isso? Fui embora para São Paulo. Eu tinha, sabe, aquela ilusão, né? E São Paulo muito ilusão, era uma realização. A cabeça era cheia de fantasia. Muita fantasia. Aí, e eu queria muito ir para São Paulo. Eu acho que São Paulo seria um lugar assim que eu imaginava que fosse um lugar que eu chegar, que eu fosse arrumar emprego fácil demais, né? É porque, assim, muita gente mostrava um São Paulo que não era real, não né? conhecia. Aí, então, aí essa minha amiga me chamou para ir para São Paulo e eu falei, vamos, agora é a chance de ir para São Paulo. E agora, tá. E aí, eu fui e falei, meu pai chorou tanto no dia. Mas chorou, ele não queria que eu fosse. E eu queria tanto, eu já estava quase completando 18 anos. Já estava completando praticamente. Aí eu fui para São Paulo. Menino, São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu estou procurando emprego, mas como eu não tinha uma qualificação, não tinha estudado, porque eu tive muito problema, né, em escola com a aprendizagem, porque o desvio de foco era muito grande. Você tinha desvio de foco, você não conseguia se concentrar. Não conseguia concentrar, era um problema sério mesmo, que eu tive em escola. Inclusive eu repetia de série, e isso mexia muito comigo, sabe? Porque eu queria, mas não conseguia concentrar, era um problema sério. Aí o que acontece? Então, quando eu fui para São Paulo, eu não tinha uma boa qualificação. E aí eu ficava assim olhando, vou colocar currículo, vou procurar um emprego numa firma aqui. Vai ter uma firma ali, tá tendo vaga, Quando eu olhava a situação daquele povo, eu falava assim, gente, o pessoal levanta madrugada, pendura no ônibus. Atravessa a cidade. Tem que levar marmita, levanta madrugada, 4 horas da manhã. Aí eu fui trabalhar de babá. Começou a trabalhar de babá, casa de Vou trabalhar de babá, sim. Vou trabalhar de babá porque eu não vou pegar ônibus, vou morar lá, vou me alimentar lá, né? E vou receber o meu dinheiro limpinho. Vou trabalhar de babá, entendeu? E fui trabalhar de babá. Quanto tempo você ficou lá em São Paulo? 4 anos e meio. E saiu de lá por quê? Porque a princípio... minhas fontes fidedignas disseram que foi lá em São Paulo, nesse período, que você acabou conhecendo o pai do seu filho. Sim, eu conheci o pai do Renan, lá em São Paulo, né? Depois, quando o Renan nasceu, depois a gente teve essa convivência, depois de aí um tempo eu engravidei e tal. Aí Renan nasceu em São Paulo. Ainda em São Paulo. Foi, em São Paulo. Só que assim que ele nasceu, eu fui, com uns 2 meses, eu fui em Brasília de Minas levar a Renan para conhecer, para o pessoal conhecer. Isso. Quando eu chego em Brasília de Minas, o pai do Renan falou, estamos para Campo Grande. Em vez de vir para São Paulo, você já vai para Campo Grande. Aqui ele já mexeu comigo. Já foi para lá em Mato Grosso. Aí, vamos para Campo Grande, porque lá eu já arrumei o espaço para a gente vai ficar lá. Porque eu vou criar meu filho, quero criar meu filho em Campo Grande. Mas aí eu fui para Campo Grande. Só que aí as coisas não foram assim, sabe? Como você planejou? Não foram. Eu saí de São Paulo e tinha pessoas em São Paulo que eu gostava muito, inclusive essa patroa mesmo, quando eu saí de lá, que eu gostava muito dela, uma pessoa muito boa. E então eu fiquei muito sentida com isso e foi uma coisa meio desorganizada por parte dele. Então
a gente teve umas desavenças e o relacionamento já ficou lá em Campo Grande só por 6 meses. Você logo voltou para Brasília de Minas? Voltei para Brasília de Minas. Voltou para Brasília de Minas. Foi. Como é que foi esse retorno, se readaptar, conseguir emprego realmente novamente, porque você continuava sem uma qualificação profissional? Quando eu cheguei em Brasília de Minas, eu comecei a fazer, como bordadeira, eu fazia muito ponto cruz. Naquela época, o pessoal fazia muito, vendia muito toalhas com bordados de ponto cruz, assim, na faixa, toalha de mesa e tal. Então eu fazia, e, modo dessa parte, meu trabalho como bordadeira era muito bom. Eu fui muito caprichosa. Em tudo assim que eu procurei fazer com muito capricho. E o bordado era muito bem feito. Aí fui fazendo, mas era pouco. Aí chegou um tempo, eu comecei a fazer docinho. Quando eu voltei a estudar, eu voltei a estudar também, né? Porque eu tinha parado na 8ª série, depois parei na 8ª série e fui fazer o ensino médio. E eu comecei a fazer docinho também, fazia brigadeiro, docinho de leite ninho, docinho de batata e cajuzinho. Eu fazia para vender no colégio. Sim. Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante, porque isso estava me ajudando muito nessa época também, né? A diretora da escola, algum dia alguém entregou para a diretora, mas eu não sabia que era proibido vender, que eu podia vender doce. Aí a diretora, alguém falou para ela que eu estava vendendo doce, acho que não era intenção de me prejudicar, eu acho assim. Aí a diretora mandou me chamar lá na sala, eu não sei entender. Aí eu fui. Quando eu cheguei, ela falou assim, eu tô sabendo que você tá vendendo docinho aqui na escola. Eu tô vendendo os docinhos. Aí ela falou assim, e você sabia que não pode ficar vendendo? Não, eu não sabia não. Eu não sabia, e é o seguinte, porque é o seguinte, como eu tô sem trabalho e tô fazendo os bordados, mas os bordados estão muito pouco. Aí eu comecei a fazer os docinhos aqui para vender. Para complementar. Aí só que ela meio assim, que parece que ela se desarmou, não sei, eu acho que ela falou assim, sacanagem. É sacanagem, né? Eu vou falar, não vou. Aí ela falou assim, olha, assim, pode vender seus doces, mas não vende intervalo dentro da sala de aula, enquanto tiver aula não deixa atrapalhar não. Eu falei, não, tranquilo. E aí eu comecei a fazer unha, aprendi a fazer unha e comecei a trabalar com manicure. Com manicure. Foi através desse trabalho de manicure que você resolveu vir para Montes Claros? Porque, olha, eu soube o seguinte, que além de ser boa manicure, minha esposa, sogra, cunhadas, todas já foram suas clientes e disseram que além de fazer bem unha, ainda tinha um show particular a cada pé e mão que você fazia, porque você cantava enquanto fazia o trabalho. Era muito divertido. É porque eu fiz grandes amizades, graças a Deus. Eu falo assim, Deus me privilegiou muito, sabe? Então, quando todas as pessoas, as minhas clientes eram muito, a gente se tornou muito amigos, né? Então foi bom demais, e era divertido. Então eu chegava, a gente contava muito, inclusive eu demorava a fazer unha. Contava história, e cantava, e às vezes chegava, inclusive, né, sua sogra, ela tinha, Beth, tal música assim, tal. Aí eu começava a cantar aquela música, e fazendo a unha, e cantava a música, e era assim. Tinha casa que eu chegava, tinha uma criança, um bebezinho recém-nascido, eu estava ali fazendo unha e estava cantando a música, cantando. E era assim. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Aí eu ficava cantando e acabava que acalmava. O neném acabava dormindo. Que maravilha. Vamos recordar, não sei se você vai gostar ou não, mas durante muito tempo, quando eu conheci Beth, inclusive, o seu visual ainda lembra, muito a cantora Elba Ramalho, que você acha que eu ouvi, inclusive, por aqui, que te chamava até de Elba Ramalho,
do norte de Minas. Isso te agradava? Você gostava, não gostava? Depois teve um tempo que você, inclusive, mudou radicalmente de visual? Foi. É engraçado, né? Porque eu nunca me achei parecendo com a Elba Ramalho, entendeu? Mas assim, as pessoas falavam que parecia, mas eu achava bom. Eu gostava disso também quando começaram a falar. Por quê? Porque a Elba Ramalho é uma cantora que está aí. Até hoje é sucesso. Né? Então, uma grande cantora, né? Então eu ficava muito satisfeita com isso também, embora eu ficava assim, gente, mas eu não acho que eu pareço com ela, sei lá. Engraçado, porque já aconteceu muitas vezes. Beth, você é nordestina? Você é da terra de Elba Ramalho? Aí uma vez eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa que eu falei assim, Beth, você é de onde? Onde foi que você nasceu? Eu nasci em Angicos. Ah, eu sabia que você era nordestina, porque você nasceu na terra de que Lampião morreu. Não é esse Angico aí, não, é Angicos de Minas. Bacana. E agora você chegou no momento que você resolveu se profissionalizar. Achou que realmente precisava caprichar, porque tinha o dom. E a gente vai saber como, daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sem antes, agora uma música que eu queria de sua autoria. Você também é compositora, vamos encerrar esse bloco agora com uma música sua. Tá. Um gigante cristalino, a nascente é um menino, zele então deste caminho, cante alegre passarinho. De Minas ao oceano, poluição e corpo estranho, lá se foi todo o mangue, foi do Chico um verde manto. Fecha essa mata, não abre a canastra, de onde se salta as mais belas cascatas. Cubra essa margem e lhe dê passagem, é longa viagem, parece miragem.